vou deixar aqui baixinho aqui. Então não vou iniciar ainda, vou começar a bater um papo com vocês. Eu bate-papo das 14 horas que eu venho aqui todo dia, desde que eu comecei a quarentena. Vai durar enquanto eu estiver aqui, depois eu vou ver o que eu vou fazer, não estou pensando nisso agora. Estamos, então, esperando a Fátima entrar, ela já está entrando, e aí a gente vai começar esse bate-papo nono, seguido que eu estou fazendo. Isso é um recorde mundial. Eu gosto de fazer as coisas sempre muito livre, essa coisa de tem que fazer assim, isso me deixa doido. Mas eu estou fazendo por uma outra questão aqui também, a gente está em casa, eu me programei para fazer isso todos os dias às 14 horas. Deixa eu ver aqui se ela já entrou. O pessoal que costuma aproveitar, o pessoal que costuma dizer, tá travando, não sei o que, gente, eu não posso fazer nada e nem vocês, o negócio chama internet. E a internet está sendo muito usada, então em alguns momentos ela tá travando mesmo, com vários convidados travou o dele, já travou o meu, e assim mesmo, a gente vai fazer o quê, né? Agora a gente não pode fazer nada, agora tá usando a internet aí, travando, né? Isso é bem brabo. Ontem assistiu de ontem depois e você perguntou como estão as cidades. Aqui em Curitiba, infelizmente, muita gente na rua. Infelizmente mesmo. É uma pena ouvir isso, viu? Recorde mundial de live, exatamente. Tem um... Então isso vai acontecer sempre. Eu recebi um meme muito bom quando a pessoa fala assim, hoje eu vou abrir o armário do meu quarto, tinha uma live. Porque é mais ou menos isso, que abriu a porta do armário do meu quarto, tinha uma live, assim, apareceu uma live, assim, porque o dia inteiro, você entra em qualquer rede social, é live. Quando eu fui ver o melhor horário para fazer essa live, eu comecei a pesquisar entre amigos, porque a minha ideia não era tentar fazer um horário igual de outras pessoas. Acho que tem espaço para todo mundo, sempre teve e sempre vai ter. E aí eu fui ver e falei, caraca, tem gente fazendo às 8, tem gente fazendo às 9, tem gente fazendo às 10, tem gente fazendo às 11, às 11h30, ao meio-dia. Aí começava 4, 4h30, 5, 5h30. Eu falei, caramba. Aí as duas, acho que tinha uma ou outra pessoa. Eu falei, acho que é o horário mais tranquilo por enquanto. A Elisa, ela sempre tá aqui no comecinho, depois ela sai e ela assiste a gravação. De Yokohama, Japão. Tava falando do Japão hoje, né? Porque algumas pessoas estão comparando o Japão com o Brasil. A diferença é que no Japão já existe já uma educação para esse controle, assim, é muito mais rápido o entendimento da população. A gente também está tendo no Brasil uma demora do entendimento, porque a gente nunca passou por isso. Então muita gente falando, o povo é ignorante, o povo é isso. Não, gente, ninguém é ignorante, é uma questão que a gente nunca passou, a gente nunca precisou educar as pessoas em como fazer em momentos como esse. Em outros países asiáticos eu sempre lembro disso, porque toda vez que a gente faz um discurso, e é muito comum nesse momento, é a primeira vez no mundo, é a primeira vez no mundo. Infelizmente, quando a gente fala isso, a gente está negando uma existência de países asiáticos que já lidaram com alguns problemas parecidos, né? Bem em menor escala, obviamente. Então, países asiáticos que já passaram por isso, já têm uma experiência, já têm protocolos. Para quem é novo, é para nós brasileiros. Nós aqui, que a gente nunca passou nessa escala. Nas outras vezes foram escalas muito pequenas, que muitas pessoas nem repararam que estava tendo problemas no Brasil, como foi em outros anos também, porque tinha vacinas e outros protocolos que já entendiam como fazer o processo. E sempre que eu vejo alguma coisa da Ásia, eu gosto de estar falando isso, porque não tem como a gente comparar um país que já teve uma experimentação como essa, que já tem uma política educacional com a população, de como em momentos como esse, africanos também, claro, a Aline falou, desculpa se eu esqueci, vários países africanos também, e eles já conhecem o protocolo de como fazer. A gente não tem como comparar com o Brasil, que a gente nunca teve. Como eu estava dizendo, a gente não pode esquecer que a gente teve algumas questões que aconteceram em anos passados, mas não foi nessa proporção. Então a gente não tinha uma educação mesmo, e assim, não é chamar as pessoas de ignorante, as pessoas que não entendem, não é. A gente vai ter um trabalho do zero, de formiguinha mesmo. Por isso que hoje você liga qualquer televisão hoje, você liga a TV a cabo, na internet, você tem todo mundo lá, fica em casa, é o melhor que você pode fazer. É uma forma educacional mesmo de fazer isso. E é assim que tem que ser feito, não tem outro jeito. É chato, vai se tornar chato para muita gente, mas é necessário. Então quando eu venho aqui toda a live eu falo, gente, tô todo mundo em casa?
Todo mundo lavando a mão, mantendo a asepsia, cuidado na hora de sair na rua se precisar, sabe? Aos poucos a gente vai aprendendo a lidar com essa nova realidade. Essa é uma outra razão que em outros países que já passaram por realidades parecidas, em menores proporções, mas parecidas, se adaptaram mais rápido. A gente vai passar por essa adaptação, isso vai acontecer. A gente só tem que dar tempo ao tempo, a gente vai reaprender. Ontem, não sei se vocês assistiram no Roda Viva, aquele microbiologista, eu acho que é o biologista, o Átila, e ele fala exatamente, ele dá alguns outros exemplos que já aconteceram no mundo, como foi algumas outras pandemias e outros momentos, que foram sendo criados formas de viver, e ele dá exemplos disso, e a gente foi aprendendo a viver com essa nova realidade. Isso vai acontecer, nós somos seres adaptáveis, o ser humano ele se adapta a um novo formato de vida, a uma nova estrutura, isso é totalmente normal. Ó, a Elisa está falando, deixa eu chamar aqui, ó, a Fátima. A Elisa está falando uma coisa muito legal ali, porque ela mora no Japão, né? Ela está falando assim, apesar que dessa vez os jovens aqui estavam meio sem pensar sério, mas agora que perdemos um comediante muito querido, aí agora começou a cair a ficha para muitos, tá vendo? Infelizmente você vê que até em países que tem uma estrutura e já passaram por isso, eles também têm um você tem também problemas. Ué, cadê a Fátima aqui para me chamar ela? Acabei de ver ela entrando. Ué, já saiu, Fátima? Fátima, se você tiver aí, me acena, porque aí eu te chamo aqui. Acabei de te acenar, mas eu não tô conseguindo te chamar pra live. Não aparece você aqui. Entrou alguém. Ele fica entrando no meio, ele vai atualizando. Eu tô tentando achar ela. Gente, será que eu acho? Cadê a Fátima? Fátima, você tá aí dentro, me acena, faz qualquer coisa pra gente ver você. Ela entrou, deve ter saído, porque eu não tô achando ela agora. Desculpa, gente, só tô aqui procurando ela pra justamente chamar ela pra live. Ela entrou. Então vamos continuar aqui enquanto ela tá entrando. Todo terremoto feio temos aqui é um aprendizado a mais, apesar das perdas. É isso mesmo. A gente vai ter. Por isso que eu tô terminando agora. Não sei se vocês lembram, todas as lives eu termino sempre. E aí? O que vamos aprender com tudo isso? A gente também tem que começar a vir por esse lado, né? A gente já tem que começar a aprender, a adaptar, a rever algumas questões de vida, questões de sobrevivência, de como se virar, né? Do quanto a gente realmente aplica aquilo que a gente faz, a que a gente estuda, no caso. Começar a se preocupar com outros fatores que muitas pessoas já vêm aí falando, como a natureza, o meio ambiente, para ter uma alimentação vindo da terra, sabe? O Brasil, a gente ainda tem que agradecer muito que mesmo a gente não tendo uma reforma agrária, ter tido, né, um trabalho mais extenso em relação a isso, por muita luta, a gente tem muito campo fértil no Brasil, muita plantação. Agora imagine países que estão passando por isso e não possuem. Esse é um momento que vai fechar as divisas, e a gente ainda tem que agradecer muito a muita gente que batalhou para poder fazer isso hoje. É uma coisa que a gente tem que pensar também, isso é extremamente importante. E países como a Europa, que é muito menor, que tem uma população maior, que está passando por tudo isso, não vai ter, um exemplo, uma possibilidade dessa. Vocês já pensaram nisso? Então são coisas que vão acontecer que estão mudando mesmo o esquema de mundo, de sobrevivência, de como vê o mundo, de como a gente se alimenta, de onde a gente vem o nosso sustento, da onde vem a nossa roupa. A gente vai ter que começar a repensar tudo isso. Isso é extremamente importante. Assim, para muitas pessoas podem estar falando, mas o Ayurveda fala isso, o Yoga fala isso, fala demais. Só que às vezes a gente não quer ler o que um texto como a Bhagavad Gita já vem falando, que a gente vai ter que... tem momentos da vida que a gente tem que aprender a se adaptar ao novo e à mudança. No Ayurveda fala-se a todo momento isso, que a gente tem que viver com o que está ao nosso redor, a gente tem que viver com o que está ao nosso redor. E a gente não faz, a partir do momento que a gente não faz isso, a gente está criando um desequilíbrio aonde a gente vive, porque a gente para de consumir, começa a ter sobra, não tem distribuição legal de alimento, então a gente começa a entrar numa quebra, né?
numa quebra. E aí vem o medo, como o Robson tá falando, porque é tudo muito novo. Isso a gente nunca passou, sabe? A gente precisa não entender, porque a gente também não vai conseguir entender. A gente tem que relaxar. Por incrível que pareça, não tem outra coisa. E deixar a coisa acontecer, entender que a gente vai ter que se adaptar a novas situações, a novos tipos de contato, a novos tipos de viver. Tem várias coisas aí que a gente vai ter que passar. É bastante importante esse momento. Cadê a Fátima, meu Deus? Ela entrou, ela saiu. Fátima, estamos aqui te esperando, Fátima. Será que a internet dela não tá boa? Ontem à noite já estavam falando que a internet hoje já não está... Ah, ela tá aqui. Ih, ela sumiu. Ih, caramba. Aqui, achei ela. Pronto. A internet não ia ficar boa hoje, por causa que hoje ia ter um excesso aí de coisas acontecendo na internet. Então, isso vai acontecer aí na internet de todo mundo hoje. Estou chamando ela aqui já, tá aguardando Fátima. Ela deve estar recebendo lá a mensagenzinha. Então é um momento bem legal. E eu vou continuar aqui. Enquanto der aqui, eu vou continuar fazendo aqui. Tem muita gente aí entrando aí, dando um abraço virtual para todo mundo. Quanta gente legal aí, ó. Olha só. Fátima, vamos lá. Fátima é a forma que os indianos chamam ela, tá? Não liguem não, porque é uma brincadeira entre nós. Eles têm um sotaquezinho bonitinho. Ó, então vamos ver. A Elisa está contando aqui, ó. Depois do tsunami de 2011, pela primeira vez que pega um tão forte, deu medo. E pela primeira vez que eu fiz uma mochila de emergência. Ela contando as experiências lá no Japão. Oi, Fátima! Olá, Tudo bem, Eric! querida? Tudo bem? Tá me Tudo vendo bem. bem? Tá escutando bem? Sim, estou. Te vendo bem, te escutando Bom, então bem. vamos lá. Gente, para quem não conhece, essa é a Fátima, uma grande amiga que a gente estreitou muito mais os laços nos últimos anos aí. Eu também ajudei ela na distribuição da websérie dela, que estava no nosso canal do YouTube. Ela também aí fez um trabalho muito bonito de estudos na Índia. E aí eu chamei ela para a gente bater um papo também, para saber como ela está aí no sul do Brasil, onde ela está agora. Ela chegou há pouco tempo da Índia. A gente vai conversar sobre tudo isso agora. Vamos falar um pouquinho da realidade que está acontecendo também e tudo mais. Tá, Fátima? Aqui eu convido o pessoal, meus amigos, minhas amigas, para a gente bater um papo sobre tudo que está acontecendo, o que você está vendo, como você chegou. É mais um bate-papo mesmo, livre, a gente não tem roteiro nenhum. E aí, você está onde agora? Eu gosto de bate-papo sem roteiro. Aí a coisa flui, né? Bom, eu estou em Porto Alegre, na minha casa, no meu apartamento, né? Onde nem tinha alugado uma sala quando eu voltei. Eu voltei, na verdade, no dia 27 de janeiro, né? Você voltou 27 de E janeiro. eu fiquei sabendo 27 de janeiro. Então, esses 2 meses de retorno foram tão intensos, parece que eu já estou meio ano aqui. Mas às vezes eu paro para pensar assim, nossa, recém fez 2 meses que eu estava na Índia, eu já tenho vontade de voltar, eu já sinto saudade. Mas então, aí comecei a me reorganizar, aluguei uma sala para voltar a atender, tinha um monte de gente esperando para os atendimentos, tudo bonitinho, com florzinha, tudo colorido, do jeito que eu gosto. E daí desencadeou toda essa função, né? Todo esse problema, né? Esse adoecimento, né? Do nosso coletivo, assim, né? E então transferi todas as minhas coisas para casa. Então, atendimentos online, estudando muito, né? Que a gente não para, né, Eric? Não para, não. Então, quando a gente não está no corpo a corpo, a gente está na retaguarda estudando e auxiliando as pessoas à distância, né? E todos estão bem na sua família, contigo? Vocês estão todos bem? Estão todos bem. Meus pais moram no interior, né? Então a gente não pode ir lá, a gente não vai lá por questões de proteção a eles, assim, né? Então, minha mãe até me convidou para ir lá, passar a quarentena lá, mas não tem como, né? Aqui em Porto Alegre eu tenho que estar mais próxima das pessoas que eu atendo, que eu cuido. E quando ela teve essa ideia, já não dava mais para ir,
já tinha um foco maior aqui em Porto Alegre, eu fiquei com receio, né? Porque por mais que tu pense que não tem o vírus, mas tu pode encostar em alguma coisa na tua roupa, no teu calçado, no carro, sabe? Tu nunca sabe. Muito complexo, né? Muito, muito, muito. É, E como é esse seu muito complexo retorno, mesmo. você estava falando, foi fácil? Ou como que foi esse seu retorno da Índia? Olha, foi tranquilo, foi uma longa jornada, assim, sabe? Eu acho que, como eu trago muitas coisas da Índia, então sempre é um pouco tenso, sabe? Eu voltei com 4 malas Nossa Senhora! cheias de coisa. Então, imagina, depois de 5 meses na Índia, né? Então, trouxe algumas ervas, aquelas as preciosidades, né? Que nem a trífala que a gente adora. Então, várias formulazinhas, assim, coringas, trouxe junto. E algumas outras coisas, às vezes rola de vir alguma coisinha de inox, alguma panelinha, alguma coisinha assim. Então, fui juntando, né, ao longo desses 5 meses, quando eu vi já dava 4 malas. E aí, no final das contas, eu até conversei com o Badri um dia, disse, Badri, como é que foi teu retorno do aeroporto? Ele disse, não, foi tudo tranquilo. Eu disse para ele assim, eu vou levar essas minhas 4 malas embora, nem que eu distribua tudo de graça, mas essas preciosidades eu não deixo para trás. Mas é tudo certo, e eu sempre brincava, é Dhanvantari de um lado, é Ganesha na frente, todas as deidades aí protegendo, mas assim, a questão toda que eu não me dei conta, só me dei conta depois, quando eu já tinha retornado, é que eu fiquei sabendo sobre coronavírus quando eu estava no aeroporto de Mumbai para retornar. Eles estavam. Que eu vi uma manchete passando na Ah, televisão. mas eles não estavam com controle lá ainda em janeiro. Já tava, você sentiu que estava Não, mais, assim, não tenso, mas é que os indianos têm um tava, controle. não, tava Olha só. super light. E eu fiquei no hotel dentro do aeroporto de Mumbai, então é muito mais tranquilo. Eu entrei, já passei por todo o security check num dia anterior. Então fiquei no hotel, no outro dia era só pegar as malas e ir lá fazer o check-in. Eu achei isso É super porque na prático, China, nesse sabe? período, já estava, né? Já estava bem forte, né? Já estava bem forte. E olha que interessante, 2 dias depois de eu chegar no Brasil é que começou esse enfoque Olha aí. mundial, assim, essa preocupação mundial em relação a Aham. isso. E 2 dias depois teve o primeiro caso confirmado no Kerala. Olha só. Então, assim, ó, eu cheguei como se fosse um dia antes de Uau. acontecer toda essa, né, essa explosão da preocupação, né, dessa apreensão. Se eu tivesse ficado talvez mais 5 dias lá, talvez eu teria algum probleminha com o Foi no aeroporto tempo já, perfeito, assim, que bom. provavelmente. É, é. E eu cheguei com tosse, Uau. porque eu tinha pegado um resfriado lá no Vai Diagrama, porque no alojamento onde eu ficava ele era super simples, e bem no alto tinha umas janelas, tipo aquelas venezianas, que daí ela não fechava, né? A janela emperrada. E eu fiquei várias noites pegando vento daquela janelinha lá, porque eram noites um pouco mais fresquinhas. E eu voltei com tosse e minha mãe estava super Claro, preocupada, claro. super preocupada. Disse, mãe, não é nada não, foi um resfriado mesmo que eu peguei e tal. Então, aí depois eu comecei a entender a preocupação dela, porque ela já estava o mês inteiro acompanhando tudo que estava acontecendo na China. Eu não tinha acompanhado até então, porque a rotina lá no Vai Diagrama era intenso, o dia inteiro com os vibes para cima e para baixo, para cima e para baixo. Dava pouco tempo para até gravar os vídeos e olhar a internet, alguma coisa assim. Eu estava realmente imersa lá, assim. Então, primeiro eu achei meio bobagem a preocupação dela, depois eu vi que a preocupação dela tinha fundamento, né? É, Tinha é. sentido. Ontem mesmo, ontem que foi que eu falei com a Leila? Eu tô meio perdido, foi ontem que eu falei com a Leila. Acho que foi ontem, Eu né? tô meio perdido desse, porque eu entrei num outro tipo de ritmo, né? É um ritmo muito diferente, assim, agora. E eu estava falando sobre isso, né? Eu estava falando pro pessoal que assiste, que desde dezembro, quando começou isso na China, eu e Leila já tava ali atento, vendo, né? Porque a gente leva a turma para a Índia. E também tava a economia, estava Uhum. aumentando o dólar, e falou, caramba, esse ano vai ser muito difícil se esse vírus se alastrar. E não deu outro. Em janeiro, quando a gente viu subindo, eu mesmo falei, Leila, acho que esse ano não vai rolar. Ah, vamos esperar um pouquinho mais. Aí quando se alastrou, eu falei, não, é impossível isso, não tem nem cabimento isso. A gente faz em setembro, imagina, organizar uma viagem para setembro com tudo isso.
Setembro tá E muito é próximo irresponsável já. também. Questão de A 6 gente tem que meses. pensar nisso também. É muito perigoso. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe como vai ficar os países também, as fronteiras. Então eu Uhum, falei, não, fica no uhum. Brasil. A gente não precisa arriscar tanta gente assim, É, vamos consolidar melhor o trabalho que já está no Brasil. É um momento importante para nós, né, Fátima? Nossa função terapêutica uhum. na sociedade é muito importante nesse momento. é, é verdade. Eu tenho trabalhado muito nessas últimas 2 semanas para estudar mais e organizando também uma cartilha, sabe, para mandar para as pessoas, para cuidarem um pouco mais da sua Excelente. saúde, né? E que é uma coisa que nós precisamos fazer todos os dias, não só em época de inverno, porque as pessoas acham que a imunidade baixa, ou em época de epidemia ou pandemia. Todos os dias, para quando chegarem esses momentos, o nosso corpo ter mais É. força, né, para resistir, né, esse tipo de questões assim, mental também, né? É muito importante, né, a saúde mental nesses É igual momentos. o LAD, igual todos os professores que a gente conhece, eles sempre falam: o melhor remédio é a rotina. Né? É o afastamento da doença. Uhum, Quanto melhor você tem uma rotina, mais saudável a sua rotina, mais você se afasta de adoecimentos. E envolve dentro do Ayurveda o adoecimento uhum, que uhum, vem de fora para dentro ou de dentro para fora. O de fora para dentro pode ser de vírus, pode ser de bactéria, tem uma série, aí tem uma classificação para quem não sabe como funciona o Ayurveda, tá? A gente não é uma ciência uhum. totalmente obscurantista de entendimento sobre isso, muito pelo contrário. Eu não venho falando sobre isso aqui nas lives porque não é a ideia. Não é ficar dando uma aula de virologia ayurvédica, nem longe disso, porque a gente sabe que tem órgãos muito mais competentes para falar sobre isso do que a gente no Ayurveda nesse momento. A Índia está fazendo um papel interessante. Uhum. Ela está juntando as diversas escolas de Ayurveda, as principais, com seus representantes, e vendo o que o Ayurveda pode contribuir agora com não necessariamente o combate direto, mas com os pacientes, o pós, sabe? Como educar essas pessoas no pós, aumentar o sistema imunológico através da rotina. Tudo isso está sendo discutido lá e é muito. Prevenção, né? Oi, desculpa, eu não entendi, querido. Prevenção, né? Exatamente, isso já está acontecendo lá. Né? Aqui, Que tem acompanhado. sei lá se vai acontecer. As pessoas têm aí as 28 práticas do SUS, as pessoas nem sabem que isso existe, né? Infelizmente. É, eu assim, a gente sabe que tudo que acontece na nossa vida nos traz aprendizados, né? E muitas coisas que a gente classifica como ruim, mas na verdade está só atrelado ao nosso ponto de vista. Então, a gente sabe que o SUS, desde a sua criação, ele é uma grande batalha para manter esse sistema, que é um sistema de saúde modelo para o mundo inteiro. Então, ainda mais nesse momento, eu sinto muito orgulho em ter feito o mestrado na saúde coletiva e ter me aproximado para conhecer um pouco mais esse sistema. E estou muito orgulhosa, assim, dos profissionais, sabe? Todos os profissionais da saúde que estão lá na frente, assim, se organizando, né? E os sanitaristas, todos, os epidemiologistas, todo mundo, assim, super empenhado para proteger a população, né, orientar a população. Então, todas essas orientações que estamos recebendo, não é sistema privado que está nos passando, é o SUS que está nos passando, sabe? Então, as pessoas não têm ideia do quanto que o SUS está na nossa vida todos os dias. E até em função da mídia, né, de sempre mostrar, tinha uma época que se mostrava muito, a gente morrendo nas filas do SUS, tem não sei quantas pessoas na fila do SUS, a lista de espera, mas ninguém sabe o quanto as milhões de pessoas que são atendidas todos os anos da melhor forma possível, sabe? As pessoas lá realmente de coração e dedicação, então a gente precisa honrar essas pessoas e não reclamar e criticar, né? Porque, querendo ou não, isso é uma poluiçãozinha que vai sendo implantado, né, através de notícias negativas, mas não se mostra as notícias positivas, né, de tudo que esse sistema faz, né, pela população. Lógico. Então... Problemas tem em todo lugar. Problemas vai ter, é claro, infelizmente. Vai lá, tem que ir lá e corrigir, não tem o que fazer. Sim, mas a gente tem que ver toda a grandiosidade das questões que são resolvidas, né, por este mesmo sistema. E eu acho, assim, que as pessoas agora estão vendo
o sistema riquíssimo que a gente tem no nosso país, eu acredito que as pessoas vão defender mais. E quem sabe, né, abraçar isso como sendo seu, sendo nosso. E eu acho que quanto mais a população se envolver, ir lá e cuidar, assim como tu cuida de uma comunidade tua, né? Por exemplo, na Aradeva, seus alunos, os parceiros, as pessoas cuidam uns dos outros, cuidam dessa instituição. Exatamente. Eu acho que é isso que falta, a gente cuidar desse sistema, porque ele não está... Quando a gente fala em saúde, a gente fala sobre vida. É um sistema que cuida da vida da população. Não é só ir lá num clínico geral pegar um paracetamol. Existem muitos programas dentro do SUS que envolvem muita prevenção também, muito trabalho de orientação, toda essa parte sanitária, né? Tem muita coisa. E agora, com a inclusão das práticas integrativas e complementares, aos pouquinhos isso vai abrindo, vai ficar cada vez mais ampliado, mais bonito. Vai focar ainda mais na vida e no bem-estar das pessoas, e não só na doença, não só no sintoma, né? Exatamente. A gente precisou... não sei se você viu, acho que foi ontem ou anteontem. Eu estou meio perdido no tempo, gente. É tanta mensagem, é tanta coisa, que teve um representante de Nova York, eu não sei qual, eu não vou falar qual é o posto dele lá, porque eu não tenho a menor ideia. Ele estava falando justamente isso, que nos Estados Unidos vai demorar mais uma questão de contato entre os hospitais, porque todos lá são independentes. E seria ótimo ter um sistema único de saúde. Quando eu li isso, eu falei, caraca, será que as pessoas estão lendo? Que as pessoas do outro lado, lá, países que as pessoas batem palma, como Estados Unidos, etc., né, que adoram, né, como exemplo, estão falando, gente, o sistema único de saúde seria uma solução nesse momento. Então, a gente entende que a gente tem a faca e o queijo da mão para diversas situações, inclusive essa. E aí, é a união desses profissionais mesmo. Para quem não sabe, está existindo uma união muito grande entre os profissionais de saúde, entre os grupos, porque, infelizmente, não está tendo o apoio de todo mundo. Então, eles mesmos estão se juntando para trocar informação de pesquisa, de uma série de outras coisas. Isso é maravilhoso. Você vê que é a população que está tendo que se mexer. O brasileiro é assim, o problema é que as pessoas não entendem. A gente sempre é assim, a gente espera e depois está todo mundo se mexendo por conta, porque a gente não quer o pior, né? Em momentos assim mostram o quanto é importante a solidariedade, né? E nós temos isso dentro, é a nossa natureza, só que em função da correria do dia a dia, a gente entra nesse mundo mais individualista, né? Cada um no seu mundinho, na sua telinha, né? E isso faz com que as pessoas esqueçam dessa nossa natureza, né? De solidariedade, de uns ajudar uns os outros. Então, as situações, elas acontecem para a gente lembrar disso. De tu perguntar pro teu vizinho se ele precisa que tu vá no mercado para ti. E às vezes é difícil o vizinho dizer assim, não, eu preciso. Eu tenho vizinhos idosos aqui, e eu me coloquei à disposição deles todos. Até agora ninguém me pediu nada, né? Então, de vez em quando tem que ficar cutucando, vocês precisam e tal. Então, as pessoas estão tendo dificuldade até de pedir algum auxílio. Vem alguém, se coloca à disposição e diz, não, tudo bem, não precisa. Então, é uma barreira. A gente não estamos podendo nos abraçar e nos tocar agora, mas precisamos quebrar essa barreira, nos aproximar de uma certa forma, né? Não podemos tocar, mas está acontecendo um movimento que a gente precisa se aproximar e se colocar à disposição e aceitar a ajuda de quem se coloca à disposição. Então, isso é uma grande barreira que a gente precisa quebrar, que vai além do toque físico, né? Que são coisas entrelaçadas, mas a gente está quebrando um outro tipo de distanciamento agora. Essa sensação que eu tenho, assim. E tu sabes que, já que tu falaste dos Estados Unidos, quando eu estava fazendo Panchakarma, eu até gravei um vídeo falando sobre isso, mas eu não te enviei porque eu disse assim, não, acho que vai ficar meio, como é que eu não vou dizer pesado o vídeo, mas talvez algumas pessoas não gostem de ouvir o que eu estava falando, porque eu estava justamente falando sobre a defesa do SUS. Então eu compartilhei durante uma semana o quarto com a Amy. Tinha um grupo de americanas lá no Vai Diagrama fazendo um programinha de tratamento de uma semana. Não foi Panchakarma, foi um tratamento de uma semana. Ela estava tratando obesidade acima do peso. E para mim foi uma grande alegria compartilhar com ela o quarto e a gente conversar um pouco mais.
Então, a gente falou sobre as questões de saúde. Então, ela dormia, não sei se dorme ainda, torço que não, todas as noites com um respirador, porque ela tinha apneia, né, bem forte. Então, ela usava aquele aparelho no respirador. Perguntei para ela como é que era, se não era desconfortável, porque era uma máquina mesmo, uma máscara, tudo, né? E até quando ela veio para o quarto, ela disse, não te preocupe, eu tenho apneia, eu tenho ronco, mas eu uso um respirador e tu não vai escutar nada, né? Então eu fiquei preocupada com ela em estar usando aquele mega aparelho, né, no rosto. Então a gente começou a falar sobre as questões de saúde. E ela disse que aquele aparelho, ele custava em torno de $1.000. Então, ela começou a falar sobre o sistema de saúde nos Estados Unidos, que todo mundo precisa pagar pelo sistema, que é muito caro, que é quase $1.000 por mês. E então, quando a pessoa trabalha numa empresa, a empresa ajuda a pagar esse plano de saúde, mas dependendo do plano, a pessoa ainda tem que dar um aporte, tem que ajudar a pagar o hospital, a consulta, os medicamentos. E aí eu perguntei para ela assim, tá, mas e se a pessoa não tem plano de saúde, como é que ela faz? Aí ela disse assim, se a pessoa se acidentar ou adoecer, ela vai ter que vender a casa ou hipotecar a casa. Muito doido. Não tem, sabe? Não tem opção de sistema ou de governo, aporte público, sabe? Então as pessoas de baixa renda tem todos esses problemas, assim, sabe? Ela disse assim, as pessoas acham que a América é um paraíso, mas não é um paraíso. A gente trabalha muito duro para a gente sustentar essa vida. E ela disse assim, eu trabalho muito, eu acho que ela é cuidadora. Se eu não me engano, ela é cuidadora. Ela disse, eu trabalho muito, chega de noite, eu tô exausta, eu não tenho vontade de cozinhar. E ela mora com a outra pessoa, ela não tem a casa dela, ela compartilha a casa. E dela diz que essa outra pessoa faz muitas comidas prontas, ela chega cansada em casa e elas acabam comendo comidas prontas. Então, essa questão do americano comer muito fast food está muito associado com o excesso de trabalho, essa exaustão. Então, imagina assim uma exaustão mental, que tu não tem mais capacidade, não tem mais fogo digestivo para não digerir mais nada, tu só está exausto e precisa trazer energia para dentro. Que, na verdade, a pessoa precisaria de sono, repouso, descanso, diminuir o excesso de uso dos sentidos, mas ela não tem como e ela põe para dentro através de gordura, açúcar, né, farinha, com os fast food, não tem vontade de cozinhar. Então, isso é um problema de saúde social, não é porque a pessoa não consegue cozinhar para ela ou está só na preguiça. Então, essa questão do consumismo, tanto de comida quanto de outras coisas diversas, isso é por essa exaustão, né? Então é um problema sistêmico e que um sistema de saúde assim unificado, ele é super importante para dar esse suporte. Mas aí tem todo aquele conjunto macro que a gente precisa ver, a questão econômica, política, né? Então, nessas horas eu vejo que a graduação que eu fiz em economia não está longe do Ayurveda, está tudo junto, entrelaçado, assim, né? Que a Ayurveda fala que somos seres sociais e que enquanto que a sociedade não está feliz, nós não estaremos 100% felizes, né? A gente faz parte dessa teia toda. Então, foi muito legal conversar com ela, assim, e realmente, quando ela me falou, assim, que as pessoas acham que a América é o paraíso, mas a gente trabalha muito duro, ela quase chorou quando ela falou isso, assim, sabe? Porque deu para ver que ela estava bem cansada, assim. E quem levou ela lá no Vai Diagrama é a professora de yoga dela, já faz 5 anos que ela faz yoga, é uma professora indiana que mora nos Estados Unidos, então ela ensina um pouco de Ayurveda para eles também, e ela diz assim, mesmo esses 5 anos fazendo yoga, eu ainda estou num processo bem lento para mudar o meu estilo de vida e mudar a minha rotina, porque tem a questão de mudar a rotina, né? Aos pouquinhos, né? De acordo com como a pessoa pode, porque às vezes tem coisas que a pessoa não pode. Por exemplo, se a pessoa trabalha à noite, ela não tem como mudar, né? Ela depende daquele trabalho.
Então, isso é bem importante para a gente pensar, sabe? Em não deixar as coisas retrocederem, as coisas boas que vieram até aqui. Tem uma pergunta, Fátima. O que vocês me falam sobre propósito / missão de vida? É uma pergunta profunda essa, né? Propósito, Mas você missão de estava vida. extremamente profunda Eu falando acho, do SUS de forma maravilhosa. Nossa senhora, como é bom. É bom ouvir mesmo, vai ficar gravado. eu Isso é acho, maravilhoso o pessoal de Ayurveda ouvir, né? Porque é uma cientista social, porque sim, ela é, né? É especializada na área de saúde, aham. falando a importância do SUS. Então fica aí marcado para você. É, que bom, que bom. Eu acho que propósito, missão de vida tá ligado com o nosso coração, sabe? A gente sentir que aquilo ali faz sentido pra gente, né? Que tu tá fazendo alguma coisa que realmente faz sentido pra tua vida, que tu acha que tu tá contribuindo com a sociedade de alguma forma. Eu, quando estava terminando a faculdade em economia, se na época eu tivesse ouvido falar que existia a economia social, que hoje eu vejo que existe essa área, talvez eu teria ido um pouco mais por essa área, assim. Mas, enfim, os caminhos não acontecem por um acaso. Quando eu decidi estudar Ayurveda, foi lá em 2010, quando tinha aqueles murmurinhos de 2012, ia acontecer muitas coisas, que o sistema financeiro ia ruir, né, que a gente corre esse risco agora, né, a bolsa de valores despencando a cada dia. E então muitas coisas vão mudar, muitos papéis virtuais pode ser que se percam, né, nessa história toda. Então, eu trabalhava no banco na época, e para trabalhar no banco tu não precisa, eu me dei conta que eu não precisava ser economista para trabalhar no banco, era só vender o que eles pediam para vender. Quando um cliente pedia alguma orientação em relação aos investimentos, os analistas dos bancos não nos passavam. Então, o óbvio era, quando o banco quer te vender alguma coisa, não compre, porque aquilo vai ser bom para o banco, não para ti. Então, era isso que a gente fazia. Assim, então, eu me dei conta que eu não precisava ter uma faculdade para vender produtos prontos. E quando eu comecei a escutar mais sobre esses murmurinhos, estudar um pouco mais assim sobre a saúde, espiritualidade, eu pensei assim, olha, eu quero fazer algo útil, porque se realmente acontecer alguma coisa que o mundo fique numa crise ou viva um momento assim de mais caos, falando assim, eu quero ser mais útil trabalhando no banco, embora seja uma estrutura útil também para as pessoas, mas eu não me sentiria útil o suficiente trabalhando lá. Não vendendo produtinhos, né? Se fosse para dar uma assessoria para a pessoa, orientar ela se um investimento ou um empréstimo iria ajudar ela, dar uma assessoria financeira mesmo, isso seria maravilhoso, né? Mas agora ficar só vendendo algo que vai beneficiar uma grande instituição, né, objetiva, visa cada vez mais lucros para acionistas que essa instituição nem conhece e só pensa em números, não fazia sentido. Então eu conheci o Ayurveda e eu comecei a estudar o Ayurveda com esse sentimento, assim, eu quero ser útil para ajudar as pessoas. Eu nem busquei inicialmente para mim, mas eu busquei para poder contribuir com a sociedade. E é claro que daí, começando a estudar, começou o meu processo de transformação. Então, hoje, assim, neste momento de pandemia, depois de 10 anos estudando, às vezes me dá ansiedade, pensando assim, nossa, foi pensando também em momentos assim que eu comecei a estudar Ayurveda e agora eu me sinto tão impotente, né? É claro que no momento desses, agora quem precisa trabalhar são os profissionais que estão, né, 24 horas debruçadas em cima de pesquisa para entender tudo o que está acontecendo, a pandemia, o vírus. E para nós é uma grande alegria a gente ter contato com os professores da Índia, receber algumas orientações deles. E o que a gente pode fazer é trabalhar com a prevenção, que é uma base super importante, né? Então, nas primeiras semanas eu fiquei assim, nossa, o que eu faço agora, né? Então, mas é assim, é trabalhar com a prevenção, orientar as pessoas que estão nervosas e ansiosas, ajudar a acalmar, sabe? Ensinar um exercício de respiração, pranayama, e
orientar. Quem sabe esse momento de quarentena, as pessoas em casa, seja um momento de organiza os ritmos do teu organismo, os ritmos do teu corpo. Noite é feito para dormir, dia é feito para ficar acordado. Se quiser olhar seriado, olha durante o dia, sabe? Então, isso são coisinhas assim, porque pode ser que as pessoas estejam em casa agora e não tenham horários, né? Tem pessoas que estão trabalhando de forma remota. Mas, então, assim, para mim, foi eu acho que a vida vai nos levando para o nosso propósito, né? Mas é claro que a gente precisa estar com o peito aberto e deixar essa energia nos guiar. Então, por exemplo, ontem à noite, era 11h30 da noite, um horário nada ayurvédico, mas eu estava assistindo uma aula do Gabriel de Carvalho, aqui de Porto Alegre, um nutricionista maravilhoso, que ele estava dando uma aula sobre o intestino, sobre todo o sistema gastrointestinal. Muito legal. E ele faz uma conexão também com as medicinas tradicionais orientais. Assim, várias coisas que ele traz têm conexão com a Ayurveda. Então, é isso que a gente faz quando está no propósito, sabe? A gente ama o que a gente está fazendo. E, é claro, às vezes vem assim uma coisa, parece que o nosso dia tem poucas horas, porque são muitas coisas para estudar, para conhecer, para pesquisar, para dar atenção para as pessoas. Agora, as mensagens de WhatsApp não param de entrar, então às vezes, eu não dou conta de responder. Mas eu acho que assim, é o coração guiando, e cada vez quando a gente pode compartilhar isso com uma pessoa, eu me sinto alimentada, sabe? É como se eu me enchesse de energia. Tem dias que, assim, é tanta interação que eu não sinto nem fome. É prana, né? Que a gente recebe prana, essa troca de dar e receber, né? Amor e gratidão, essa energia circular, e ela nos alimenta e nos traz alegria, e esse sentimento de vida e de estar nos nutrindo com algo, por mais que tu estude muito e trabalhe muito ao longo do dia, isso te mostra que tu estás no teu propósito, seja em qualquer área que tu estiveres. Né? Não necessariamente diretamente na área da saúde, mas tudo que a gente faz. Até no banco. Eu tinha um colega, na época eu trabalhava no banco, estava sempre feliz, estava sempre alegre. Ele gostava do que ele fazia. Né? Então, e aí quando ele ficava um pouco quietinho, assim, um pouco mais caladinho, a gente sabia que tinha algum pepino para ele resolver. Mas era um sol, assim, sabe? Sempre trazendo muita alegria para o grupo, para o lugar, sabe? Então, a gente pode ser essa chama em qualquer lugar que estivermos, né? Desde que nós estejamos felizes com aquilo que a gente está fazendo, né? Da melhor forma que a gente puder, porque às vezes as instituições nos limitam, né? Tem uma outra pergunta aqui, uma outra colocação. Percebo que as pessoas se veem em casa precisando se reconectar. O Ayurveda pode ajudar? O que você acha? Muito, né? Muito. Eu acho... Eu vejo assim, também a gente tem uma tendência a querer sempre se reconectar com o outro, e a gente esquece da reconexão conosco mesmo. Não que a gente tenha desconectado com a gente, isso também é uma ilusão, né? A gente acha, estou tão longe do meu eu. Não, você não está longe do seu eu. Isso não tem como. Né? Só você não está sabendo lidar com você mesmo. Acho que a conexão interna é a principal. A conexão externa se faz preciso em momentos como hoje, né? Eu sempre estou aqui todo dia, Fátima, falando para a galera, gente, esse é um momento muito importante para vocês mandarem mensagem para o seu avô, para sua avó, para sua tia, para o seu pai que está longe, para sua irmã, para o seu vizinho. Pergunte se está tudo bem, se está precisando de alguma coisa. Mas, Érico, se a pessoa estiver precisando de alguma coisa, veja como você pode ajudar, se você conhece alguém. Aí, se a pessoa estiver triste porque conhece alguém que esteja doente, tenta ajudar a pessoa. Essa é uma realidade que a gente vai passar. Então, essa solidariedade também pode ser feita de forma virtual. Isso o Ayurveda ajuda muito. Os profissionais de Ayurveda... carinho, podem né? mandar mensagem. Carinho, expressar o carinho. Expressar carinho já é o nosso, senhora. Desculpa, eu te cortei e aí a gente eu fui falando isso. Não. Em relação a carinho, até escrevi um textinho esses dias e eu coloquei no Instagram que a gente fala, né, que agora a gente não pode se abraçar, a gente vai ficar um tempo afastados, talvez depois, mesmo com
os maiores riscos da pandemia terem diminuído, as pessoas ainda vão ter receio de se abraçar por um tempo, talvez, né? Mas eu tenho muitos amigos em diferentes países, principalmente agora, depois da viagem, eu fiz vários amigos de diferentes lugares, foram vários cursos, vários grupos diferentes, né? Sempre conhecendo pessoas novas. E assim, a gente troca carinho, a gente se troca música, se troca poesia. Fazia muito tempo que eu não escrevia. Eu voltei a escrever, sabe? Mas é uma inspiração que eu já vinha trazendo desde o ano passado, esse desejo de voltar a escrever lá na Índia também, sabe? E isso é uma coisa que eu não quero deixar em segundo plano, né, de novo. Então, principalmente, adorei o post que tu colocaste nos teus stories, que eu compartilhei também, falando dos artistas, o quanto que nós estamos nos nutrindo com a arte deles. Todos nós somos, mas tem aqueles que expressam isso com muito mais naturalidade, com tanta criatividade, com tanta genialidade, e a arte nos conecta com o nosso espírito, né? Com o grande espírito, com toda esses mistérios, como diz um amigão artista meu. Então, a gente pode trocar muito afeto e muito carinho trocando a arte, né? O que tu quiser fazer. E a arte também faz com que a gente se conecte com a nossa alma. Simplesmente pegar um papel, um lápis de cor, uma caneta e começar a desenhar, né? E assim como o Dr. Lade fala, que é uma coisa assim que me marcou muito, de que a Ayurveda é autoconhecimento. Que no momento que estamos presentes com nós mesmos, a gente consegue observar o que a gente está precisando. Não só o corpo, se está sentindo sede, se está sentindo fome, ou daqui a pouco fica tão refinada essa percepção e tu saber qual é o tipo de alimento que tu está precisando. E isso é possível, né? Então, mas sentir o que a tua alma está te pedindo e nos levar, de repente, para algum propósito. Porque tem pessoas que se sentem perdidas muitas vezes. Eu conheço muitas pessoas que dizem assim, eu tô com tantos anos e trabalho há tantos anos numa profissão e eu não sei se é isso que eu quero da minha vida. Ou a pessoa tá numa profissão e não saber... deixa eu só tirar uma chamadinha aqui. E não saber se é por aquele caminho que está querendo ir. Então, aí é momento de parar e entrar em contato com a nossa alma e tentar entrar em contato com esse propósito. E esse silêncio, esse entrar para dentro, ele é muito importante para a gente conseguir fazer essa leitura, né? Do que a gente realmente está precisando. Então, esse estado de presença não é só a gente escolher... estou precisando dormir um pouco mais, eu vou agora, então, fazer uma respiração. Mas é em cada momento do nosso dia, e isso faz com que que a gente consiga fazer as melhores escolhas. Mesmo num momento crítico e que tu não tenha a opção ideal, mas que tu vai fazer a melhor escolha que está disponível ali para ti naquele momento. Então, se a gente entender um pouco mais sobre esse ponto de vista que o Ayurveda, né, que não é só ligado assim a entender a fisiologia dos doshas, e sim, né, uma essência que está ligado com as filosofias que embasam o Ayurveda, quanto mais estivermos em presença com nós mesmos, realmente presente, assim, no momento, que nem eu e tu estamos conversando agora, se a gente não prestar atenção no que o outro fala, a gente perde a conversa e sai falando bobagem, desconecta, eu preciso até colocar um relógio aqui em cima, porque eu só tenho um relógio do lado, eu fico virando, porque o Instagram tem limite para não cair. E agora eles não estão avisando, então eu tenho que ficar de olho, você me desculpa. Mas eu tô razão. Tá, não tem problema. Não tem problema. Então é isso, assim, mas assim, muitas vezes ao longo do dia as pessoas fazem as coisas no automático. Tem um outro texto que eu escrevi para dar o exemplo sobre esse estado de presença,
é em relação, por exemplo, as pessoas elas associam muito a Ayurveda com a alimentação, né? Então é a porta de É uma entrada. delas, é assim? Então a Ayurveda não é só alimentação, mas as pessoas entram por ali, porque a alimentação está muito ligada com os nossos afetos. As pessoas buscam afeto, né, Totalmente. através da comida. Totalmente, né? Então, as pessoas que se amam, quando se reúnem, fazem uma festa, sempre tem comida junto, né? Você tá triste, Então, você come. Se você tá feliz, você come. uhum, Se você... Todos os estados tá ligado a algum tipo de alimento na nossa vida. Quando a gente começa a ligar isso, é muito claro. Isso é muito vivo assim, na nossa vida. é, é. Então não tem como negar isso, né? E é uma coisa, todas as pessoas têm prazer em comer, têm alegria em comer, né? Em comer uma comidinha gostosa. Então eu usei até esse exemplo nesse texto. Quando for comer, quando for cozinhar, cozinha. Só faz isso. E aí prestar atenção para onde que a mente vai. Naquele Porque a momento. mente, ela o tempo todo, quando vê, tu olha a abobrinha, tu lembra da cor verde e ela começa a desenrolar um monte de pensamentos através disso. Então, é um estado meditativo tu voltar e prestar atenção na abobrinha, É. né? Na textura dela, na cor dela, tentar imaginar de onde que ela veio, onde que ela cresceu, todas as pessoas que estavam envolvidas para aquela abobrinha chegar ali e tu, de repente, te dá conta que é um milagre aquela abobrinha estar ali. Que existiu todo um sistema para ela chegar ali na tua cozinha. E tu sentir gratidão por aquilo ali. E realmente preparar aquilo como um alimento medicinal, né? Que não só carrega propriedades fitoquímicas, mas também propriedades energéticas. Sim, com certeza. E no momento que tu te conecta disso, tu tá fazendo uma poção mágica, né? Então, esse é o. E aí a gente começa a ver, como dizem, né? Falando de uma forma bem romântica, ver os milagres, né? Nos detalhes da vida, assim, no nosso cotidiano. Mesmo que pareça ser aquele cotidiano corrido, assim, né? E até pelo WhatsApp aparecem esses milagres, assim, né? É. Conversando com as pessoas, interagindo com as pessoas. Então, tá no mundo físico, no mundo virtual, no mundo emocional, espiritual. É só a gente só ficarmos atentos, né, aos sinais que surgem. Lembrando, gente, a gente está chegando no fim, mas antes eu queria lembrar que a websérie da Fátima continua. Eu dei uma paradinha quando deu esse boom da pandemia e tudo mais, porque não tinha nem lógica a gente continuar com os vídeos ali, porque tem momentos e momentos. Eu entendo isso, a Fátima sabe como a gente trabalha, e também tem momentos que é mais fácil, não, porque ali ela ainda está no momento do Nepal, está acabando, e hoje volta, para quem não sabe, eu acho que tá 6 horas, mas eu coloquei um pouquinho antes, porque a gente está fazendo live 6h30 para não confundir, mas hoje volta, quinta-feira, agora ela já começa a estada dela na escola do Dr. Vassanto Lade, vocês vão ver ali, ela Ai, que bom! essa parte. Que bom que vai começar essa E parte. ainda tem um tempinho, e ela já estava convidada, convido ela novamente para quando acabar a minissérie, ali a websérie, ela vai voltar com a gente no YouTube para fazer um bate-papo maior aí para a gente finalizar esse Samskara, né? A gente tem que finalizar isso de chave de ouro ali com 3 lives e tudo mais. E agradeço muito a Fátima por estar aqui hoje. Como eu disse para vocês, é um bate-papo que eu chamo meus amigos e minhas amigas aqui para a gente falar sobre o que está acontecendo. Vocês estão vendo que cada um tem uma especialidade, cada um, mesmo trabalhando com a Ayurveda, tem uma linguagem. Amanhã está vindo um amigo meu de décadas também, que é psicólogo, psicanalista. A gente vai falar de um outro aspecto disso tudo que está acontecendo. Então, a minha ideia é toda... Ai, que coisa boa! Oi? Que legal, que legal! Eu quero assistir o bate-papo de E aí, vocês. cada hora eu estou trazendo gente diferente para justamente a gente poder ver que é um momento que a gente precisa de, como dentro da ciência védica e tântrica, como um todo fala, a gente precisa ter várias perspectivas da mesma coisa. Então, a minha ideia é essa, é trazer várias pessoas com diversas perspectivas e contar um pouco do que está acontecendo na vida deles. Assim a gente vai se espelhando nos outros e vai fazendo essa corrente do bem ficar mais forte. Obrigado, Fátima. Obrigado mesmo de coração. Eu que agradeço, Eric. Obrigada pelo convite. Muito bom te ver. E a gente bater esse papo sempre é muito bom, né? É isso, gente. Então eu vou finalizar, porque senão vai cair. Eu sempre finalizo todas as lives, como vocês já conhecem, fazendo a mesma pergunta. E aí? O que vamos aprender com tudo isso? Pensem, meditem sobre isso, que
A gente só está começando, gente. Tem um longo caminho pela frente ainda e a gente vai estar aqui com vocês às 14 horas. Um grande abraço. Obrigado, Fátima. Isso aí. Obrigado por todos. Beijos, pessoal. Agora, Obrigada, amanhã, Eric. 14 horas, com meu amigo Renê. A gente vai conversar aí sobre a mente. Vamos lá. Tchau, gente. Que bom. Tchau, Tchau, querida. até mais. Obrigado.